clique abaixo e se inscreva agora no meu canal. Mas como brasileiro que somos, brasileiro que sou, lá em Roma, na Itália, em Grottarossa, lá do lado do Cotton Bowl, no Texas, lá em Dallas, na Copa de 94, ou em 98, no Centro de Imprensa em Paris, eu fiquei absolutamente impressionado e orgulhoso com a capacidade da Rede Globo, com o número de funcionários que levou, com as condições de trabalho que deu aos seus profissionais, com o aparato técnico de locomoção, os seus equipamentos, o tamanho da área alocada junto à administração da FIFA, do comitê organizador da Copa do Mundo na França, o que a Rede Globo fez lá, o tamanho que ela alocou, o estúdio que ela montou lá. Ela fez um canal de televisão lá dentro, ela levou a Rede Globo do Rio e levou lá para Paris. Eles são impressionantemente competentes. Técnicos de 6 em 6 horas, quer dizer, um rendendo o outro, uns 200 técnicos lá, hotéis de primeiríssima qualidade, é uma coisa impressionante o que eles fazem. Então a Rede Globo é muito competente. Mas outro dia eu abri aqui, metendo o pau na Globo, porque eu fiquei como indignado, como torcedor, como observador do futebol, como brasileiro, como jornalista também, quando meteram uma pesquisa gelada lá, com uma pergunta até muito mal formulada, a respeito do Pelé, e colocando Ronaldinho, Ayrton Senna, naquele tipo de pergunta, e não ficou muito bem claro. Não, olha, qual é que vai ser o brasileiro que mais vai ser lembrado na próxima década? Isso em função aí dos anos, da chegada do ano 2000 e tal. Aí dali um pouco saiu o resultado, eu fiquei estarrecido. Primeiro lugar, Ayrton Senna. Segundo, Ronaldinho. Terceiro, Pelé. Deram 12, 14% pro Pelé. Bom, então bobagem de lado, que aquilo foi realmente uma vergonha. O Pelé não pode ficar em terceiro em nada quando você vai fazer uma pesquisa envolvendo o passado, o presente e o futuro. Você pode perguntar, qual é que vai ser a maior personalidade nos próximos 30 anos? Vai ser o Pelé, porque ninguém vai nascer igual o Pelé, não tem mais jeito. Até o mundo acabar, não vai ter outro Pelé. Não vai ter nada parecido com o Pelé. O Pelé é a pessoa melhor dotada por Deus para a prática de uma determinada atividade esportiva, para uma determinada atividade profissional. Ninguém em qualquer área, desde que Deus inventou o mundo, ele não deu tanto talento com a pessoa só para praticar uma determinada coisa. O Leonardo da Vinci, que foi um gênio fantástico, maravilhoso, ganhou nota 9,99. O Pelé, 10. O Michelangelo, 9,99. O Pelé, 10. O Beethoven, 9,99. O Pelé, 10. O Einstein, 9,99. O Pelé, 10. É claro que o cientista, ele é muito mais importante para a sociedade do que um simples jogador de futebol. Porque o futebol é a coisa mais importante dentre as menos importantes. Então, se você muda a pergunta, qual personalidade foi tão importante para a humanidade, Pelé vai ficar em 134º lugar. O Albert Sabin, ele fez para a humanidade 1 trilhão% a mais do que fez o Pelé. Mas para a prática específica de uma coisa, de uma atividade, ninguém foi tão perfeito quanto o Pelé. Então, quando você faz qualquer tipo de pesquisa de ontem, de hoje e de amanhã envolvendo atleta, não tem nada comparado com o Pelé. Então fizeram uma pesquisa aí, outro dia ficou Ayrton Senna em primeiro, Ronaldinho em segundo e o Pelé em terceiro. O Ronaldinho não entra nem na relação dos 30 mil. E o Pelé, ontem sai uma outra premiação da Reuters, envolvendo o mundo inteiro aí. Cassius Clay, só fera. Primeiro lugar, Pelé. Mais uma vez, o jogador do século. E o Ayrton Senna ficou em 14º lugar. O Ronaldinho não entrou nem na 29ª lista. Então esse tipo de coisa que é revoltante. Então fizeram no país do cara,
Esse país chamado Brasil, onde ninguém conhece a Maria Esther Bueno, que quando chega em Wimbledon, até a rainha pede benção para ela. Comentarista da BBC. Vê se algum canal de televisão chama a Maria Esther Bueno para comentar alguma coisa aí. Ninguém conhece a Maria Esther Bueno, ninguém fala dela. A Maria Esther Bueno foi o Pelé do tênis nos anos 60. A Inglaterra não esquece. Os Estados Unidos não esquecem. Mas aqui no Brasil ninguém conhece a Maria Esther Bueno. Tinha uma estátua dela ali de frente ao estádio Paulo Machado de Carvalho, ela com a raquete na mão, foram lá, roubaram a raquete, porque ela ficou com o cotozinho. Então a Maria Esther Bueno ninguém conhece. E ela lá em Wimbledon, a rainha pede benção para ela. Então aqui no Brasil fizeram uma pesquisa, ousaram botar o Senna na frente do Pelé e o Ronaldinho em segundo, mas é um absurdo. E agora tá aí a pesquisa, quem é que é o bom do século? É o Pelé. Qualquer pesquisa honesta que você fizer sem dirigir, perguntando a respeito de atleta, envolvendo os 1.500 anos para trás, os próximos 7 milhões de anos para frente, vai ganhar o Pelé. Porque nunca nasceu, não vai nascer e jamais nascerá algo tão perfeito quanto o Pelé para a prática esportiva determinada, específica de uma coisa chamada futebol. Futebol é a coisa mais importante dentre as menos importantes. Fica muito importante porque o nosso assunto aqui é futebol. Ninguém está dizendo que o Pelé nasceu com mais talento e com mais importância para a humanidade do que essas figuras que eu citei há pouco. Não. O Seiba dá de 1 trilhão a 0 no Pelé. Muito mais importante. Aliás, eu não entendo por que esse esporte chamado futebol, até hoje, não instituiu o prêmio Albert Sabin. Porque o futebol é praticado com as pernas. E esse homem, Sabin, cuja pronúncia correta é Sabin, esse homem fez milhares e milhares de pessoas andarem, ou evitou que milhões e milhões, bilhões de pessoas deixassem de andar. O grande símbolo do futebol são as pernas. E o grande símbolo do trabalho de Sabin também as pernas. E esses iluminados da FIFA, Confederação Europeia, Sul-Americana, os cartolas brasileiros, nunca houve um iluminado a instituir um troféu aí com o nome de Albert Sabin. O homem morreu, que Deus o tenha. Milhares de pessoas andam, talvez você, talvez eu, graças a Albert Sabin. E o futebol nunca lembrou desse homem. Então tem troféu aí, nome do prefeito, troféu nome da avó do governador, do tio do vereador, da sogra da secretária, do tio do suplente de vereador da Câmara, não sei da onde. Mas nunca fizeram um torneio que a FIFA deveria fazer. Porque tem nome aí de torneio não sei o que, Copa não sei o que, vem o nome do patrocinador. Por que não faz uma Copa do Mundo, a Copa de Albert Sabin? Já passou da hora, tinha que ter sido a primeira já na França, marcando a primeira Copa do Mundo depois da morte do homem. Isso ninguém lembra. Então, gente, nunca mais que ninguém faça pesquisa imbecil que venha a colocar Ayrton Senna em primeiro, essa figura maravilhosa, Ronaldinho em segundo e o Pelé em terceiro. Então tem que pegar essa pesquisa que saiu aí, que o mundo inteiro votou com o Pelé mais uma vez atleta do século, e enfiar na fuça do burro que fez essa pesquisa.